Bem, gente, olha, a entrevista de hoje traz esses dois advogados que eu já apresentei para vocês aqui no nosso programa. Vamos falar sobre essa situação das eleições 2020 e o impacto, inclusive nas eleições. Faltam alguns meses para começar, nós estamos em maio, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, pouco mais de 6 meses, 5 a 6 meses para os primeiros movimentos eleitorais, não é? E nada melhor do que trazer dois especialistas no assunto para discutir com a gente, falar sobre a situação que pode acontecer nesse ano, algumas mudanças que podem vir a acontecer por conta, inclusive, já havia uma situação de tentar mudar, né, as eleições. Começaram a pensar, a unificar as campanhas eleitorais, não é? E agora, com o Covid-19, essa conversa começou a voltar à tona. Na entrevista de hoje, nós vamos abordar assuntos relacionados a eleições desse ano. Estamos começando, né, a trabalhar os projetos relacionados à campanha eleitoral e nessa crise do coronavírus pode influenciar, evidentemente, diretamente no tempo de campanha, no período de campanha ou até na realização das campanhas eleitorais desse ano. Para entendermos melhor sobre esse tema, vamos conversar com Yuri Gagari, que é advogado eleitoralista, quase que não sai aqui na escalada do programa, e também é professor. Também aqui com a gente para bater um papo, o Evandro Melo Filho, que também é advogado, especialista em direito eleitoral. Quero dar as boas-vindas mais uma vez a esses dois amigos que gentilmente cederam o seu tempo para conversar com a gente aqui na Rádio Ceará News. Olha, senadores sugeriram no último mês que as eleições municipais previstas para outubro sejam adiadas por conta dos impactos da epidemia do coronavírus. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, encaminhou o ofício à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a ministra Rosa Weber, que pede o adiamento das eleições para 2022, para evitar o contágio de pessoas com o início da campanha eleitoral e ajudar na economia de recursos públicos. O senador argumenta no ofício que o início da campanha eleitoral em agosto irá resultar em movimentação, aglomeração de pessoas, não somente durante o período da campanha política, mas também no dia a dia da população, em ir às urnas, fazer aquele trabalho de pré-campanha, momento que pode gerar, é claro, a multiplicação do contágio dessa doença. Bom dia, Evandro Melo Filho. Bom dia, Yuri Gagari. Bom dia a todos que nos ouvem mais uma vez. Bom dia, Calegari. Bom dia. Yuri? Bom dia, Calegari. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela Rádio Ceará News em todas as suas plataformas. Pois é, tem esse assunto, né? Pode falar. Essa sua preocupação e esse questionamento acerca do adiamento das eleições municipais do ano de 2020 é um tema que está bastante preocupante em toda a sociedade, né, Calegari? A gente muito sabe que a campanha ela é pensada, as eleições são pensadas em anos, né? O TSE termina as eleições municipais de 2020, por exemplo, e já começa a pensar nas eleições gerais de 2022. Então, nós temos, primeiramente, para falar de adiamento de eleições, um calendário eleitoral a ser seguido. Calendário esse que está disposto na Constituição Eleitoral para as eleições de 2020, lá no seu artigo 29. O artigo 29 vai dizer que as eleições municipais serão realizadas no primeiro domingo do ano do pleito. Né? Então, primeiramente, para a gente falar em adiamento de eleições, a gente tem que entender esse calendário que já está posto, certo? E já vem sendo cumprido em alguns aspectos. Cito aqui o exemplo das desincompatibilizações daqueles pré-candidatos, pretensos candidatos que desejam se candidatar a vereadores e prefeitos no prazo de 6 meses antes do pleito. Então, nós temos que observar isso nesse prisma geral do calendário, para primeiro entrar nesse tema de adiamento. Bacana, então, nós temos alguns pontos a tratar, né? Inclusive dessa situação, essa proposta do senador que argumentou nesse ofício aí, a relação da aglomeração de pessoas da campanha. Nós temos datas pré-determinadas, né, para início de movimentação das pessoas na campanha propriamente dita na rua. Não é, Evandro Melo Filho? O pessoal que tem datas. Quando é realmente que se pode notar o maior fluxo de pessoas trabalhando diretamente ligado à campanha eleitoral? Vamos lá, Calegari. Esse fluxo, a gente vai notar o acontecimento dele após o período das convenções. Tá? As convenções, inclusive, são uma outra preocupação
que o TSE, a sociedade em geral, nós que somos da área, temos debatido constantemente, porque as convenções elas também são aglomeração de pessoas. Os partidos precisam se reunir para escolher e homologar os seus candidatos. É quando eles deixarão de ser pré-candidatos e passarão a ser candidatos. Após esse período, a gente teria aí o início efetivo do que a gente chama de campanha, normalmente, vamos dizer assim. Então, a gente teria o pessoal na rua, teria os comitês trabalhando, teria todo mundo já no dia a dia de campanha mesmo. E como você disse, isso é uma preocupação enorme. Existe um ponto legal muito forte, que o Yuri tratou há pouco, mas existe um contraponto, que é a pandemia que nós estamos vivendo. Então, assim, na minha visão, ainda é muito cedo para a gente poder dar um sinal de sim ou de não para um adiamento. O próprio TSE mantém essa postura. A ministra Rosa Weber, ela lançou uma nota há uns 2 dias atrás, que essa nota foi publicada, inclusive, no site do TRE do Piauí, porque o tribunal daqui está sendo muito questionado acerca do possível adiamento ou não, em que ela diz isso, que é cedo. A gente está vivendo um período, uma questão de saúde pública, uma pandemia, que até aqui nós não experimentamos nada parecido. Então a gente precisa ter muita cautela. Eu, particularmente, gosto de dizer que o TSE vai ter que ser um tribunal muito maduro e vai ter que ser um tribunal muito assertivo quando essa decisão precisar ser tomada. Do ponto de vista judicial, né, da legalidade, existe realmente a possibilidade real, jurídica, do adiamento das eleições? De certa forma existe, Calegari. Agora, precisa-se de um procedimento. Isso precisaria ser votado na Casa Legislativa. Há, inclusive, uma sugestão de debate dentro da Academia do Direito Eleitoral, vamos assim dizer, de que o Tribunal Superior Eleitoral passe a ter um assento dentro de alguma comissão, por exemplo, no Congresso, para que isso possa ser discutido, porque tem toda uma questão de aprovação de proposta de emenda à Constituição, no caso, por exemplo, do aumento dos mandatos, como o Major Olímpio solicitou. Existe todo um procedimento. A gente precisaria passar todo esse procedimento legal para que houvesse esse adiamento das eleições. Bom, ambos os advogados aí já falaram que já está em alta os assuntos a serem discutidos, inclusive nas decisões que já foram tomadas previamente, da Rosa Weber, enfim, com relação a determinações, a recomendações a respeito das eleições de 2020. A não realização das eleições municipais, né, que estão previstas para acontecer agora no fim do ano, realmente está num crescente movimento dentro dos meios jurídicos, né, nos papos políticos de uma forma geral, e a pauta principal é evitar aglomeração. Existe uma possibilidade, e eu pergunto para você, Yuri Gagari, da unificação das eleições para 2022? Existe precedente disso? Já aconteceu alguma vez, não? Bem, Calegari, nós temos um precedente no Brasil. Nós, no ano de 78 a 80, salvo o melhor juízo, nós estávamos aí ainda sobre regime militar, nós tivemos a prorrogação de mandatos por 2 anos, né? O único precedente que nós temos no Brasil, desde 60 para cá, para não correr o risco aqui de cometer nenhum erro, então nós tivemos aí de 78 a 80 uma prorrogação de mandatos. A consulta feita pelo senador ao TSE foi nesse sentido, de unificação das eleições. Para nós falarmos em unificação das eleições, levarmos as eleições municipais para 2022 e fazermos eleições gerais e de municipais de forma concomitante, nós estaríamos falando de prorrogação de mandatos por consequência, né? E como exposto anteriormente, para falarmos de alteração de datas e alteração no prazo de mandatos, nós estaríamos falando de alteração normativa, né? Nós teríamos que alterar a Constituição Federal. O mesmo artigo 29, que dispõe sobre a data de realização das eleições municipais, que ele fixa lá no 1º dia de outubro do ano do pleito, ele também dispõe sobre o tempo de mandato, né? Ele fala de um mandato de 4 anos. Então, para que haja a unificação das eleições no ano de 2022, a gente teria que ter essa iniciativa na Casa Legislativa para essa discussão ser tomada, essa discussão ser aberta e ser tomada uma posição do Congresso aí em relação a esse tema. Agora, no meu sentir, eu acredito que a gente estaria falando de uma possibilidade
ainda remota. Como muito bem pontuou o doutor Evandro, acreditamos ser muito cedo ainda para a gente falar em adiamento, quiçá em unificação das eleições, né? Eu entendo particularmente haver um prejuízo para a democracia muito grande, a unificação dessas eleições, dado o fato de que as eleições presidenciais, elas tomam muito evidência, né? Então o debate nos municípios ele ficaria apequenado. Então eu entendo que este debate de unificação das eleições, por hora, ele é inoportuno. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, criticou os discursos dos colegas que defendiam aí o uso da verba destinada ao fundo eleitoral para o combate ao novo coronavírus, né? Para o Alcolumbre, trata-se de um discurso demagógico, uma vez que o valor muito maior do que o reservado para os partidos políticos já foi disponibilizado para o combate na pandemia. Com relação a essa situação do fundo eleitoral, eu queria que a gente pudesse comentar também a respeito disso. A gente volta já para os prazos, para a situação da realização da campanha e afins, não é? O que pode ocorrer a destinação desse fundão para medidas de combate ao coronavírus. Essa destinação da verba deixaria, amigos Evandro Melo Filho e Yuri Gagari, os partidos efetivamente descapitalizados para concorrer a um pleito eletivo? Calegari, isso é uma questão muito difusa e muito difícil da gente dar uma resposta efetiva. Depende do partido, né? Partido grande e partido pequeno. Exato, era isso que eu ia te colocar. Depende muito do partido. A crítica do presidente Davi Alcolumbre, eu li a crítica que ele fez, inclusive foi noticiada em sites oficiais da própria Câmara e tudo. O que ele questiona é que o fundo seriam 2 bilhões de reais, enquanto já se destinou para o combate ao coronavírus 500 bilhões. Ele acha que isso é um valor díspare. Na visão dele, a falta desse dinheiro poderia pôr em risco um pouco, vamos por assim dizer, a democracia. A gente poderia cercear a possibilidade de algum partido e, obviamente, seus candidatos, seus correligionários daquela agremiação, de que eles utilizassem desse fundo para levar suas proposituras e, eventualmente, ter um resultado positivo na eleição e dar novos rumos para os municípios do país. Agora, eu até já discuti muito isso com o Yuri, com outros colegas, tenho ouvido muito, tenho lido muito sobre o tema, porque eu não gostaria de que fosse desconsiderada a vontade popular também. Eu acho que se na posição do presidente do Senado a ideia é que haja uma preservação da liberdade democrática, do direito de escolha, de que a campanha, em tese, pelo menos, chegasse igual para todo mundo, a gente precisa ouvir o que os eleitores estão querendo. Quem efetivamente vai votar e vai escolher o seu representante, ele tem que ter a voz ouvida. Se a imensa maioria da população, se o clamor popular é pela destinação desse recurso para o combate ao coronavírus, acho que isso precisa ser muito bem pesado e muito bem considerado. Inclusive, existe já na Câmara um pedido desse pautado já para a primeira votação. Então, não é nada também tão distante que a gente esteja conversando. O que eu acho tem que se afinar o discurso, tem que se afastar um pouquinho da paixão política e ouvir muito o clamor social. Eu acho que cada vez mais no nosso país o clamor social ele tem sido um fator de peso enorme, enorme no que as nossas casas legislativas têm feito, no que o próprio judiciário tem feito e, por consequência, o executivo também. Quero aproveitar e agradecer você, obrigado pela presença aqui com a gente, virtualmente, nessa entrevista, o Evandro Melo Filho, advogado e especialista em direito eleitoral. As portas da Rádio Ceará News estão abertas e também a nossa plataforma digital para a gente esclarecer as dúvidas aí. Sempre que tiver uma pauta interessante, pode apresentar para a gente. Será um prazer receber aqui em todas as nossas plataformas digitais. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço, Calegari, é um prazer. Obrigado a todos que nos veem, que nos ouvem. Estamos à disposição, vamos em frente. Um abraço aí a todos os meus amigos de Teresina, no Piauí. Força por aí também. Um abraço. Um abraço aos amigos cearenses. Valeu, obrigado, Evandro. Obrigado também ao meu amigo Yuri Gagari, sempre colaborando com a gente, sempre participando aqui do nosso programa, trazendo informações, trazendo pautas relevantes, dessa vez cedendo seu tempo aí nesse convite para a gente discutir a respeito das eleições municipais. Só não vamos esticar o assunto, que tem pouquíssimo tempo para fazer o complemento das notícias do dia, mas eu agradeço. Ô Yuri, aquele abraço, meu amigo, advogado, eleitoralista e professor, também com a gente aqui nessa entrevista esclarecedora na Rádio Ceará News. Fica aberto também um espaço para ambos, se estiver envolvido em algum projeto, quiser divulgar, a oportunidade é essa. Yuri.
Muito obrigado, Calegari, parabenizar a Rádio Ceará News mais uma vez por trazer um tema tão caro à sociedade para debate, difundir a informação da forma que a Rádio Ceará News vem difundindo no estado do Ceará e no Brasil. É, de fato, um trabalho muito grande para a sociedade, é um serviço muito grande feito em prol da sociedade. Agradecer a oportunidade e dizer que a gente está à disposição. Você sabe que eu sou seu estagiário, estou aqui sempre à sua disposição para quando você quiser debater política e direito eleitoral. É só você mandar aquele WhatsApp que a gente está aqui já à disposição. Um forte abraço a todos que nos assistem, fiquem nas suas casas e acompanhem com mais afinco, com mais cuidado esse tema de adiamento das eleições, porque em breve nós teremos mais novidades. Tá certo, então. Obrigado, Yuri. Obrigado, Evandro. A gente se encontra aí numa próxima oportunidade trazendo mais informações e mais detalhes pra gente aqui na programação da Rádio Ceará News. Forte abraço a todos.